Olá, estamos realizando mais um programa do Simprafarma Saúde e hoje nós contamos aqui com a presença da professora Eunice. Tudo bem, professora? Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito bem, muito obrigado pela presença. Contamos também aqui com a presença da Aline Moraes, ela é diretora da Santa Causa Consultoria. Tudo bem, Aline? Contigo? Tudo. Muito obrigado pela presença, é um prazer aqui estar falando com vocês aqui. A respeito da questão da saúde do trabalhador, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco mais como funciona aí essa consultoria, essa Santa Causa aí em relação ao trabalho da inclusão com pessoas no mercado de trabalho. Tá legal. Então, primeiro, obrigada pelo convite aqui, professora Eunice, Brito, né? A Simprafarma, de participar do programa e poder compartilhar um pouquinho mais de informação com vocês. Bom, a Santa Causa, ela nasceu para ajudar as empresas, entre outras coisas, para ajudar as empresas a fazerem esse processo de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? E, pelo olhar da saúde do trabalhador, a gente tem uma preocupação muito grande em relação à qualidade dessa inclusão. Então, a gente tem uma preocupação no olhar no mapeamento de cargos, né? Então, porque dá mais segurança para o ambiente de trabalho, principalmente na inclusão do profissional com deficiência, né? A gente tem esse olhar da preocupação da avaliação, né? Da questão da avaliação da deficiência para a entrada na função que a pessoa vai exercer. Então, assim, a Santa Causa hoje faz esse trabalho, né? Desenvolve esse trabalho mais qualitativo, né? De melhorar esse processo de inclusão. E da parte de saúde, essas são algumas atividades que a gente desenvolve. Muito bem. Brito, uma coisa que é bem interessante, nós, através dessa discussão da inclusão da pessoa com deficiência, nós estamos falando de assuntos extremamente importantes para todo e qualquer trabalhador. A Aline tem uma atuação bem significativa na explicação do que é CID e CIF, que são códigos hoje utilizados pelo sistema brasileiro de previdência para identificar se uma pessoa tem deficiência, se uma pessoa está doente, se ela passa por um processo de acidente de trabalho e precisa se afastar. Explica um pouquinho sobre isso, o que são essas siglas e qual é o significado de todo esse contexto. Primeiro que as pessoas confundem um pouco as duas, né? As duas, tanto a CIF quanto a CID, são classificações da Organização Mundial de Saúde. Então, para que elas vieram? Basicamente para dar um padrão para a situação de saúde no mundo, né? Para todo mundo falar a mesma língua, né? Então, seja na China, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na América Latina, enfim. A gente falar a mesma língua em relação a uma doença, em relação a uma deficiência, enfim. Mas qual que é a diferença entre essas duas? O Código Internacional de Doenças, que é a CID, ela é aquele código que a gente está acostumado a ver no laudo médico, sabe? Quando o médico vai dizer qual é a doença que você tem, então ele vai lá e classifica lá dentro da CID. Então a CID nasceu lá para ser uma classificação para causas de morte, para dar diagnóstico de doenças, mas ela se limita a isso, basicamente, né? Ela vai dizer, você tem uma diabetes, você tem uma hipertensão, ou você tem um tumor, ou você tem uma esquizofrenia, né? Tem as classificações também na área psiquiátrica, enfim. Mas o que acontecia? Muitas pessoas elas não vão morrer das doenças, né? Dessas doenças, por exemplo, hipertensão. A pessoa ela não vai morrer da hipertensão. Se ela tiver um controle, tiver uma condição de saúde boa, ela vai viver anos e pode falecer de uma outra doença que não necessariamente a hipertensão, ou pode falecer de um acidente, enfim. E aí o que a gente precisava? De uma classificação que dissesse as condições de saúde da população que vive com um determinado tipo de doença, seja ela qual fosse. E aí entram muitas deficiências, né? Então, por exemplo, uma pessoa, que adquire uma cegueira, ele tem alguma doença, uma catarata, enfim, algum tipo de doença que leve à cegueira. A pessoa vai ficar cega, mas ela vai continuar levando a vida dela independente dessa perda da visão. E aí, como vai ser a vida dessa pessoa? Ela tem restrição funcional? Ela não tem? Isso afeta a qualidade de vida dela? Não afeta? Então, não existia uma classificação padrão para fazer esse trabalho. E foi aí que surgiu a CIF, que tem um nomão enorme, que é Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. E ela vem para fazer essa avaliação.
Uma outra diferença bacana da CIF é que, a partir do momento que a CID, você precisa só de um médico para determinar qual é esse código, dar esse diagnóstico, a CIF ela pressupõe uma equipe multidisciplinar para fazer essa avaliação. Porque ela não tem um olhar só para a doença, ela tem um olhar que a gente brinca, que a gente fala que ele é mais holístico, né? Então, ele vai ver a doença que a pessoa tem, mas ela vai avaliar a condição que ela vive socioeconômica, o ambiente que ela vive, né? Se ela está num ambiente rural, está num ambiente urbano, ela vai avaliar a restrição funcional, ela vai avaliar barreiras do ambiente, isso é uma evolução muito grande. Sim, bastante. Porque a gente vai olhar, né, as barreiras que existem. Então, a condição de vida, por exemplo, de uma pessoa que é paraplégica, que usa uma cadeira de rodas e vive numa cidade, numa metrópole, é muito diferente, por exemplo, da condição de vida de uma pessoa que vive num meio rural. Sim. Então, a CIF avalia essas diferenças. Então, a gente diz assim que a CIF, ela, na verdade, é uma classificação mais adequada para avaliar as condições de saúde, né? Mas não que uma dispense a outra, né? Então, a gente traz a CID ali para dar o diagnóstico, né, como uma identificação, mas a avaliação da condição de saúde ela é muito mais adequada por meio da CIF. Tanto que, hoje, a CIF ela é a classificação selecionada pela ONU como uma classificação social, para avaliar as condições de direitos humanos no mundo, assim. Então, basicamente, são essas duas situações que a gente tem aí. Vai acompanhar a qualidade de vida dessa pessoa que adquiriu ou que tenha, né, uma deficiência, né? Isso é muito importante. Inclusive, quebra mitos, né? Porque muitas pessoas acham que uma pessoa com deficiência tem uma doença. E são coisas assim totalmente opostas, não quer dizer isso. É isso mesmo. Tanto é que o nosso trabalho é lutar pela inclusão de pessoas com deficiência no mercado, sinal que ele está apto, a saúde está boa, ele tem uma deficiência, mas a saúde está boa, Nossa, né? Sim. Então, muito bem. Eu gostaria que você continuasse aí falando sobre a situação atual, como você vê o quadro, o cenário nessas mudanças políticas que estão para acontecer em Brasília, essas flexibilização de carga horária, mudança na questão da aposentadoria, o que isso acarreta nessas pessoas que têm esse tipo de deficiência, o que se enquadra nesse contexto? Então, em relação à terceirização, a gente não vê com bons olhos para o profissional com deficiência. Por quê? Porque hoje, infelizmente, a gente depende de uma lei de cotas para incluir as pessoas com deficiência. Por que isso? Porque o mercado naturalmente não faz isso. Né? Se a gente deixar por conta das empresas, elas não contratam, então a gente tem que forçar isso por meio de uma lei de cotas para que o processo inclusivo no mercado de trabalho ele aconteça. E o que acontece? Se você tem a terceirização, você tem, como a lei de cotas ela está diretamente atrelada a um número de funcionários por empresa, ou seja, as empresas com mais de 100 funcionários precisam entrar, né, cumprir a cota. Se você começa a trabalhar a terceirização de maneira aí desordenada, sem controle, o que vai acontecer? As empresas vão começar a se dividir em pequenas empresas com CNPJs diferentes e você vai ter um número menor de funcionários por empresa e, consequentemente, menos empresas tendo que cumprir a cota. E diminuindo o número de vagas, naturalmente, para as pessoas com deficiência aí hoje pela lei, né? Então, a gente tem receio disso, de diminuir, da gente ter uma perda aí das empresas que têm que cumprir a cota. Isso é um receio. Então, no caso da terceirização aí desenfreada. E no caso da flexibilização de horário, a gente entende que a pessoa com deficiência ela é um profissional como qualquer outro. Mas determinados tipos de deficiência, eles exigem uma carga horária menor, uma carga horária flexível, que a gente fala do ponto de vista para algum acompanhamento de saúde ou para algum tratamento. Enfim, a gente sempre tem que ter esse olhar que o profissional com deficiência ele é um profissional que pode ou não ter uma saúde um pouco mais debilitada. E a gente tem que ter esse olhar. E talvez flexibilizar muito o horário de trabalho, cobrar do profissional com deficiência um cumprimento de carga horária excessivo, isso eu acho que é uma coisa que é bacana de dizer para os dois. Você pode prejudicar a saúde do trabalhador como um todo. Então, você pode ter um trabalhador que às vezes não tem uma deficiência, ele passar a adquirir, porque não tem um controle, né, da quantidade de horas, aí um limite. E para o trabalhador com deficiência pode ser prejudicial, né? E a gente não pode esquecer, quando a gente fala de trabalhador com deficiência, a gente está falando também dos casos de pessoas reabilitadas e habilitadas.
que são trabalhadores que às vezes já sofreram algum tipo de restrição, até por conta do excesso de trabalho, quando a gente tem os casos das LERs aí, né, do esforço repetitivo. Então, a gente precisa ter cuidado, né, ter essa preocupação em relação ao olhar de saúde do trabalhador mesmo, né. Então, eu não vejo com bons olhos. Eu acho que tem que ter um cuidado melhor na hora dessa regulamentação ser feita. Brito, tem uma coisa também que a gente fala muito pouco, mas, por exemplo, existem pessoas que, por causa do nível de estresse, estão se tornando pessoas com transtornos mentais. E a CIF, ela faz uma classificação muito boa dessa questão do transtorno mental, não faz? Sim, a CIF, as pessoas têm um pouco de receio, porque ela é uma ferramenta que ela é mais abrangente, né? Ela não é uma ferramenta que olha assim e diz, não, essa pessoa tem deficiência, essa não tem, né? Porque como ela tem um olhar para o meio ambiente, então ela vai dizer se aquela pessoa tem um tipo de restrição e capacidade gerada pelo meio ou não, né? Então, as pessoas têm um pouco de receio porque dizem, mas aí a CIF vai abrir muito, né? Vão entrar pessoas que não necessariamente estão lá no rol de deficiências classificadas pelos decretos, enfim. Na verdade, a opinião que a gente tem é que a CIF ela é uma ferramenta mais justa para avaliação. Por quê? Porque ela vai avaliar, de fato, as pessoas que têm algum tipo de restrição para a entrada no mercado de trabalho, que têm, de fato, dificuldade, que precisam da política pública. Isso não só para o trabalho, né, para todo tipo de benefício, de política pública voltada para públicos aí que são socialmente excluídos, mas eu acho que ela vai ter esse olhar também para o trabalhador com transtorno mental, principalmente porque hoje sofre muito preconceito para a entrada no mercado de trabalho, isso é um fato. Só que a gente tem aí a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né, que o Brasil aprovou e assimilou como norma constitucional. A gente tem a Lei Brasileira da Inclusão, que, na sua definição de deficiência, coloca a pessoa com deficiência intelectual e mental. Ou seja, o entendimento é de que não só as pessoas com perda cognitiva, mas as pessoas também que têm algum tipo de transtorno têm direito a terem esse olhar diferenciado para a entrada no mercado. E a gente sabe que existe muito preconceito. Eu acho que a maior barreira desse público é o preconceito. E eu acho que a CIF vai ter esse olhar para entender essa dificuldade e facilitar a entrada no mercado. Muito bem. E nós, sindicato, Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo, na pessoa do presidente Luiz Carlos Mota, também temos esse trabalho, essa preocupação com essa questão dessa preservação da pessoa no mercado de trabalho e dessas mudanças que estão realmente para acontecer aí no país. Eu vou chamar um vídeo aí da federação com a palavra do presidente Luiz Carlos Mota, justamente dentro desse tema, né? O quanto a gente está preocupado, os 70 sindicatos filiados em todo o estado, tudo mobilizado dentro desse contexto. Vou deixar com vocês aí o vídeo aí, para vocês verem a preocupação e o trabalho da federação voltado nesse sentido. A ideia de se liberar a terceirização da mão de obra até a atividade fim, como defende o Supremo Tribunal Federal, pede uma unidade ainda maior do movimento sindical. Terceirização, sem restrição, enfraquece as relações trabalhistas, arrocha salários, aumenta jornadas e provoca acidentes do trabalho. Defendemos a regulamentação da terceirização para os cerca de 13 milhões de terceirizados em atividade no Brasil hoje, mas repudiamos sua prática abusiva e sem controle, baseada na falsa alegação de crescimento econômico e geração de empregos. Tá vendo? A nossa preocupação é justamente essa, é com a qualidade do ambiente de trabalho, porque dali depende a segurança do trabalhador, o empresário tem que realmente investir em material de proteção, EPI, tem que realmente ampliar o ambiente de trabalho, ficar atento às cargas horárias de trabalho, porque a carga excessiva realmente leva a causas de acidente, como nós temos já um histórico aí de muitas situações que o trabalhador com trabalho excessivo acaba se acidentando, e isso é um prejuízo para a empresa, para a sociedade e para o próprio INSS, né? Quer dizer que isso é uma preocupação nossa, né? E dentro desse contexto eu gostaria que você
abordasse um pouco mais esse contexto dessa terceirização, dessa carga horária, o que isso pode acontecer aí em relação a essa avaliação da CID, para que realmente o trabalhador tenha aí uma conscientização da sua situação atual. Sim. Eu acho que é uma responsabilidade do governo e nossa como sociedade trabalhar a prevenção das deficiências, né? Isso é uma preocupação grande. E quando a gente fala de aumento de carga horária, a gente fala de condições de trabalho pioradas, assim, né, para o trabalhador, seja ele com ou sem deficiência, a gente está gerando mais deficiências, né? Quando a gente piora a situação de trabalho, a gente está dando uma margem maior para ocorrerem acidentes de trabalho, né? Para a gente ter um nível de estresse elevado, né? Como a professora Eunice mencionou aqui, né? A gente sabe, principalmente na área de educação, assim, o que o nível de estresse gera. A gente tem diversos profissionais de educação aí que são aposentados por invalidez por conta de estresse, né? De estafa, enfim. Então, acho que assim é prioridade trabalhar a prevenção da deficiência. Pensando que assim é nossa obrigação incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, mas é nossa obrigação também prevenir as deficiências. E a gente vai ter cada vez gerando um contingente maior de profissionais, né? Esse que é o nosso receio, a gente gerando um contingente maior aí de profissionais com acidentes de trabalho, com sequelas, né? Que muitas vezes geram sequelas. E aí esses profissionais precisam voltar para esse mercado de trabalho nessa situação que é muito difícil. E aí o que a gente vai fazer se a gente tem as empresas que estão aí todas sendo terceirizadas até nas suas atividades fins, diminuindo o número de vagas para profissionais com deficiência? Então, como a gente vai lidar com essas situações, né? Eu acho que a CIF é uma ferramenta muito bacana, não só para o trabalho, né? Ela é uma ferramenta que ela tem esse olhar, que ela vai olhar o social, vai olhar a área de saúde, vai olhar o trabalho também, vai olhar a educação. Ela, sendo uma ferramenta que tem um olhar mais de direitos humanos, então ela é uma ferramenta que vai ter esse cuidado, então ela vai poder avaliar também as condições de trabalho, de falar, nossa, essas cargas de horário estão excessivas, isso está gerando condições de trabalho ruins para o profissional, seja ele com deficiência ou sem. Então, ela pode ser uma ferramenta eficaz nesse sentido. Hoje, a gente ainda não tem a utilização da CIF para o mercado de trabalho. Essa entrada da CIF com força, ela está começando agora por conta da Lei Brasileira de Inclusão, né? Ela é a ferramenta recomendada para fazer avaliação de deficiência. Mas, independente disso, assim, o governo ele não está na inércia. A gente tem duas políticas públicas hoje que usam ferramentas de avaliação baseadas na CIF, que é a Lei da Aposentadoria Especial, que é a legislação que determina um tempo de contribuição menor para o trabalhador que tem algum tipo de deficiência e é avaliado entre grave, moderada e leve, né? E você tem também essa avaliação feita para o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é aquele benefício da Lei Orgânica de Assistência, né? Que é um benefício socioassistencial, que a gente chama. Essa avaliação da pessoa também para receber esse benefício, ele também é feito baseado na classificação internacional de funcionalidade, por conta dessa questão de ter esse olhar não só para a questão da saúde, como também social, né? Uma coisa que é importante falar para o telespectador, se ele precisa procurar um médico, um profissional para fazer essa avaliação, a quem ele procura? Como é que ele busca? Quem está autorizado hoje a emitir um laudo para ele? Então, hoje, pela CIF, não existe ainda um processo do governo, um processo padronizado para isso. Existe essa ferramenta para casos específicos, né? Como eu citei aí a lei da aposentadoria e a questão da aposentadoria especial e o BPC. Para um laudo médico da deficiência, aí seria um laudo pela CID, aí ele precisa procurar um médico, um clínico geral, um médico especialista dentro da área, se for no caso de uma deficiência visual, né, o oftalmologista, se for uma deficiência auditiva, o otorrino. Então, assim, ele vai procurar dentro da área, um fisiatra, né, no caso da deficiência física. Então, hoje, por enquanto, os laudos eles são feitos mais com o médico mesmo, depende da área de saúde. Agora, sim, quem é a pessoa habilitada para fazer isso vai variar de acordo com a política pública que você precisa acessar, qual o direito que você precisa. Então, no caso, por exemplo, do bilhete especial para usar ônibus, metrô, né,
ter o transporte gratuito. Aí você vai ter lá a avaliação feita pela Secretaria de Transporte do município que a pessoa vai procurar e os médicos que são habilitados para isso. No caso do benefício de prestação continuada, ele tem que ser via Previdência Social, né? Geralmente nas unidades do INSS. Então, depende, isso varia de acordo com a política que você vai acessar. Certo. Hoje, como você vê em Brasília as mudanças das leis, como é que você vê hoje a diretriz que está sendo dada em relação a isso, com essas mudanças? Você acha que o governo está preocupado com isso? Tem algum projeto ainda já acompanhando essa situação para que isso seja preservado ou não? Então, eu acho que hoje, por conta da necessidade de regulamentação da Lei Brasileira da Inclusão, a gente está visualizando um movimento dentro dos ministérios para buscar essa regulamentação. Eu acho que o único receio que a gente tem é que isso não seja participativo, não seja feito de maneira democrática, porque a gente tem muito receio dessa coisa unilateral, né? O governo vai lá, decide aquilo que é bom para a pessoa e implanta. Sim. Então, isso é um receio nosso. Outro receio é a lentidão. É muito demorado, tudo é muito lento. A gente não tem a gente não vê a pessoa com deficiência hoje como pauta prioritária no governo federal, e isso é um medo também. Então, a gente precisa mobilizar as pessoas para que essa coisa seja mais rápida, de maneira mais objetiva. Mas, enfim, eu acredito que com a entrada da Lei Brasileira da Inclusão e essa proposta da CIF, que é um olhar muito mais social, né? A gente sai do modelo médico, tira a pessoa com deficiência daquele olhar só de saúde, traz ela para a sociedade, eu acho que a gente está trilhando um caminho muito melhor agora, muito mais inclusivo, né? Muito mais para valorizar a diversidade. Então, nessas mudanças que estão para acontecer aí, o trabalhador e a sociedade devem estar atento aí no que vai incluir para melhorar esse atendimento aí, acompanhar melhor essa questão da lei para beneficiar ainda mais esses trabalhadores que têm ou já estão inclusos no mercado, tantos que ainda estão para ser inclusos ainda, né? Que já tem muitas pessoas que estão habilitados a entrar no mercado de trabalho, mas ainda não tiveram oportunidade, né? Mas a preocupação é essa, é preservar esse direito dos trabalhadores, né? Sim, a gente tem que batalhar para não perder direitos, né? Não retroceder, como a gente sempre fala, não retroceder em direitos. Então, acho que o trabalhador com deficiência, esteja ele empregado ou não, ele precisa ficar atento e brigar para que a gente não perca esse direito, não perca a chance de estar ali sendo incluído no mercado, de ter essa dignidade que só o trabalho traz, né, para as pessoas, de ter a possibilidade de crescimento social, profissional, econômico, mas ficar atento. Isso é importante porque, assim, a gente brinca, uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então, a mobilização é importantíssima. Sabe que o nosso trabalho como um todo, ele preza realmente a unidade, que todos os 70 sindicatos estejam unidos, integrados, que procurem interagir na sociedade de maneira a levar o esclarecimento, não apenas ao trabalhador com deficiência, mas a todos os trabalhadores. Veja que os assuntos que você abordou hoje são importantes, não é, Brito? Muito bem, isso a preocupação é geral, porque, né, como nós já falamos aí em outros programas, né, qualquer cidadão pode ter algum tipo de deficiência, necessitar desses benefícios que a gente reivindica aí, que o nosso movimento está voltado nesse contexto da preservação, né? Isso, com certeza, beneficia toda a sociedade, tanto o trabalhador normal como o trabalhador com deficiência, porque a deficiência é uma coisa que pode vir a qualquer momento, né? Qualquer cidadão, né? Mas eu acho assim, e como você vê internacionalmente, como é que está o mundo lá fora em relação a essas mudanças? Estão bem mais avançados do que a gente? Como você vê isso? Então, lá fora a gente tem vários contextos, né? Mas geralmente nas regiões que a gente está mais acostumado, né? Na Europa, nos Estados Unidos, né? Até no Japão, a gente tem um olhar diferente, principalmente porque esses países eles viveram grandes guerras, né? Isso é um exemplo bom de se dar. Então, eles tiveram que trabalhar com essas questões da deficiência, né? Você tinha lá os soldados que iam para a guerra e voltavam com uma sequela, mas ao mesmo tempo eles eram heróis de guerra, né? Então, como que a gente vai
olhar para eles e não dar apoio, não dar um suporte, né? Então essas sociedades elas tiveram aí, talvez um tempo maior para se preparar, para se organizar. Então hoje assim, eu vejo que embora alguns países não tenham lei de cotas como a gente, eles têm um processo de inclusão no trabalho, em outras situações que é menos preconceituoso, né, menos discriminatório. Então isso é uma influência bacana também. Em relação ao uso da CIF, também como ferramenta de avaliação, eles estão bem mais à frente da gente, eles a utilizam já em diversos contextos, de maneira bem satisfatória, assim, bem positiva, para avaliar, porque a CIF ela é uma ferramenta muito positiva para o governo, assim, né, para avaliar a situação geral de direitos humanos, de condições sociais para a população em geral, não só para a pessoa com deficiência. Então, eu vejo um avanço muito grande, mas eu vejo o Brasil também buscando esse conhecimento. A gente busca bastante também essas iniciativas, essas ações positivas para desenvolver os nossos programas, as nossas ações aqui também. Muito bem, isso é muito importante a gente saber que tem essas entidades voltadas com essa preocupação. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais aí para os telespectadores em relação ao contexto do programa e deixasse a sua consideração final. Tá ok. Então, eu quero, de novo, agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que a gente tem que batalhar muito para não retroceder em direitos, isso é muito importante, né? O trabalhador, ele tem que lutar pelos seus direitos, seja ele com ou sem deficiência, a gente tem que estar unidos, né? Disseminar informação, então você está sabendo de alguma coisa bacana, troca com seu amigo, troca com seu gerente, leva isso para frente, porque pode ser muito positivo. E, enfim, agradecer a oportunidade e contem conosco também no que precisarem. Então, muito obrigado. Agradeço por você estar conosco nessa causa tão importante, agradeço pela oportunidade, Brito, e estamos juntos. A FECommerciários está aberta à causa social. Muito bem. Então, muito obrigado a vocês pela participação. Para mim é uma satisfação imensa aqui estar trocando ideia a respeito disso, levando essa informação ao trabalhador. E para mim é a satisfação de mais um programa. Deixo o meu abraço a todos os comerciários do Estado de São Paulo, especialmente os pratos de farmácia. E mais uma vez, parabenizo pela luta nossa, que devemos estar atentos aos nossos direitos, não podemos esquecer de nenhum momento aí dessa questão das mudanças que nos preocupa muito. Um abraço a todos os trabalhadores e tudo de bom para vocês.